Bom, pessoal, a gente vai falar aqui sobre função contínua, ok? Qual a definição de função contínua? Uma função f é contínua em um certo ponto quando os dois limites laterais, né, forem iguais e isso, né, esses dois limites laterais ainda coincidem com o valor da função no ponto, ok? Ou seja, para que uma função seja contínua, é preciso que os dois limites laterais existam e esses dois limites laterais devem ser iguais ao valor da função no ponto. Isso quer dizer que a função precisa estar definida naquele ponto. Tá? Uma observação é que se uma função ela é contínua em todos os pontos do domínio, tá? Nós simplesmente vamos dizer que ela é contínua. E para a gente reconhecer, né, uma função contínua olhando para o gráfico, basta a gente ver que essa função não tem, que o gráfico dessa função não tem nenhuma interrupção, tá? Ou seja, não existem buracos, né, lacunas, espaços no gráfico. A gente costuma dizer que a gente pode desenhar o gráfico de uma função contínua sem tirar o lápis do papel, tá? Exemplo de funções contínuas, né? As funções polinomiais, né? Funções que são polinômios, e elas são contínuas onde? Em que pontos que essas funções são contínuas? Elas são contínuas em qualquer número real, tá? Toda função polinomial é uma função contínua em qualquer número real. Funções racionais. Quem são as funções racionais? Função racional é uma função que é a razão, né, o quociente de dois polinômios, tá? E onde é que essa função aqui vai ser contínua? Ela é contínua em qualquer ponto que não anule o denominador, certo? Ou seja, ela é contínua exatamente no domínio dessa função, tá? Ou seja, você olha para o domínio dessa função, então, uma vez que você determina quem é o domínio dessa função aqui, o domínio é o próprio conjunto onde a função é contínua, tá? Ou seja, ela é contínua onde? No domínio dela. E o domínio dessa função exatamente são aqueles pontos em que o denominador não anula, né? Ou seja, lembra que se tem uma fração, então o denominador não pode ser zero. A função seno e a função cosseno também são funções contínuas, tá? A função tangente ela é contínua, só que a gente tem que ter um pequeno cuidado com o seguinte, né? Porque a gente tem que olhar para um período aqui da função tangente, certo? A gente tem que retirar também da função tangente aqui, certo? Do domínio da função tangente, todos esses valores aqui, kπ sobre 2, onde o k é um número inteiro, tá? Ou seja, isso aqui é porque a função tangente, ela é seno sobre cosseno. Aí o cosseno se anula onde? O cosseno se anula justamente nesses pontos aqui, tá? Então a gente tem que retirar do conjunto dos números reais, a gente tem que retirar esses números aqui, kπ sobre 2. Ou seja, a função tangente ela não é contínua nesses pontos aqui, tá? Então assim, a gente tem que olhar o domínio, né, da função, que geralmente você pega quando você está trabalhando com função trigonométrica, lembra que as funções trigonométricas elas são periódicas, né? E a função tangente, em particular, ela tem período π, só que ela tem uma assíntota, tá? Exatamente em π sobre 2, tá? E para cá, né, inteiro ímpar, você tem essas quebras aqui de continuidade, tá? A gente vai discutir melhor isso aqui depois em alguns exemplos, ok? Bom, um exemplozinho bem simples aqui, você tem f de x igual a menos x2 mais 6x menos 5, ele pede para calcular isso daqui, tá? O limite lateral quando x vai a 4 pela esquerda e quando x vai a 4 pela direita. Ou seja, o 4 está por aqui, né? Nesse ponto aqui, e aí o f de 4 seria esse ponto aqui. Você teria que colocar o 4 aqui, né? 4 ao quadrado aqui, mais, menos 4 ao quadrado, mais 6 vezes 4 menos 5, tá? Bom, isso aqui é um polinômio. Polinômio é uma função contínua, então assim,
não tem nenhum trabalho para a gente fazer essa conta aqui de calcular esse limite. Calcular o limite de uma função contínua, né? Em um ponto onde você sabe que a função é contínua, é simplesmente calcular o valor da função naquele ponto. Simplesmente calcular o f de 4. Função contínua, como é que a gente calcula o limite? Simplesmente olhando o valor da função no ponto. Então, só calcular o f de 4, isso vai dar 3, tá? Bem simples aqui. Como eu também tinha dito anteriormente, uma função contínua, quando você olha para o gráfico, não tem interrupções, tá? Como por exemplo essa função aqui, que evidentemente não é uma função contínua. Por quê? Por causa dessas interrupções que o gráfico tem aqui, né? Em menos 1, tá? O f de menos 1 aqui dá menos 1, tá? O f de 1 dá 1. Só que você vê que quando o limite lateral aqui pela direita, né, do 1, ó, ele está pedindo aqui o limite lateral pela direita aqui do 1, dá o que? Dá 0, e o limite aqui pela esquerda vai dar 2, né? Aqui acontece a mesma coisa, né? Menos 1 aqui, tá? Daria menos 1, só que se for pela direita aqui vai dar menos 2, tá? Bom, a função não é contínua, o zero é exatamente os pontos onde a função vai cortar o eixo x. Esse aqui não é um ponto onde a curva, né, onde o gráfico corta o eixo x, porque aqui a bolinha está aberta, então, certo? Não pode. Isso aqui não é um zero, isso aqui não faz parte do domínio, o número 1 não faz parte do domínio da função. Então, corta onde? Aqui no 1/3, né? Vai cortar aqui, e nesse ponto aqui que é o menos 2, tá? Então, x igual a menos 2 e 1/3 são os zeros da função. O f de 0 é justamente onde o gráfico vai cortar o eixo y, que é justamente o que o menos 2/3. Aí aqui são algumas coisinhas a mais, né? O f de menos 1, né? Havia de ter menos 1. E os dois limites aqui nós já tínhamos visto, né? Pela direita aqui do 1 dá 0 e pela esquerda aqui dá 2. Bom, um exemplo bem rápido, bem simples, né? Aqui essa primeira parte aqui de funções contínuas é só para realmente a gente ver os primeiros conceitos, ok? Depois a gente volta com mais exemplos aí. Valeu!